E a Bienal do Livro, hein? Chegou ao fim, mas a festa literária, olha, tá rendendo assunto, viu? O Edivaldo Dondossola está ao vivo, vai conversar com a gente sobre a Bienal. Edivaldo, conta qual é a novidade agora, hein? Boa tarde para você. Oi, Mariana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, foi um evento histórico, viu? Não só pela presença do público, mais de 600 mil visitantes, como também pelo volume de vendas, mais de 4 milhões de livros. Mas a Bienal desse ano também foi marcada por uma polêmica. Pela primeira vez na história, fiscais da prefeitura entraram no evento para recolher exemplares. Isso, claro, desencadeou um grande debate que envolveu o público, leitores e escritores sobre a defesa da liberdade de expressão e também contra a censura. Vamos ver na reportagem. O clima no último dia de Bienal era de alívio, depois da decisão que garantiu a liberdade no evento. Fiquei muito animado. Significa que ainda existe alguma serenidade, alguma racionalidade no Brasil. É uma decisão acertada, claro. A gente não deve censurar a arte, a leitura, não deve ser censurada de forma alguma. A decisão veio nas primeiras horas do domingo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, acatou argumentos da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e cassou uma liminar do presidente do Tribunal de Justiça do Rio, que mandava recolher obras da Bienal que tratavam de temática LGBT, voltadas para o público jovem e infantil, que não estivessem com embalagem lacrada e com advertência sobre o conteúdo. No documento, Dias Toffoli disse que a decisão do presidente do TJ findou por assimilar as relações homoafetivas a conteúdo impróprio ou inadequado à infância e juventude, ferindo a um só tempo a estrita legalidade e o princípio da igualdade, e que, sob a pretensa proteção da criança e do adolescente, se pôs na armadilha sutil da distinção entre proteção e preconceito. Ele lembrou que o próprio Supremo, em 2011, reconheceu o direito à união civil para casais formados por pessoas do mesmo sexo. A organização da Bienal também entrou com recurso no Supremo, alegando ato de censura. Coube ao ministro Gilmar Mendes analisar. Ele também garantiu a liberdade para a venda dos livros. Gilmar Mendes considerou que não cabe ao Estado, por qualquer de seus órgãos, definir previamente o que pode ou que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas, e que a ordem da Prefeitura resumiu-se em verdadeiro ato de censura prévia, com nítido objetivo de promover a patrulha do conteúdo de publicação artística. O presidente do Tribunal de Justiça, Cláudio de Mello Tavares, tinha dado uma liminar favorável à Prefeitura no sábado. Na decisão, o desembargador considerou que a Prefeitura visou, a princípio, o interesse público, em especial a proteção da criança e do adolescente, no dever de fiscalização e impedimento ao comércio de material inadequado, possivelmente nocivo, sem a necessária advertência ao possível leitor ou à família responsável. No texto, o desembargador afirma que não houve impedimento ou embaraço à liberdade de expressão, e que, em se tratando de obras de super-heróis atrativas para o público infanto-juvenil, abordando o tema da homossexualidade, é obrigatório que os pais sejam alertados sobre o teor das publicações no livre comércio, para saber se o material se adequa ou não à visão deles de como educar os filhos. O desembargador diz que, configurados o interesse público e a grave lesão à ordem pública que a decisão anterior estava causando, aceita o pedido de suspensão da liminar feito pela Prefeitura. Depois da decisão do STF, o prefeito Marcelo Crivella publicou um vídeo se defendendo. Não é censura, nem tampouco homofobia. O que a Prefeitura fez foi cumprir a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Impetramos embargos de declaração para que Suas Excelências nos esclareçam e orientem como cumprir a sentença sem contrariar o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, que impõe embalagem específica a esse tipo de publicação. Eu não quero escrever um livro com medo daquilo que pode ser censurado. Eu não quero ter uma autocensura em mim. Conviver em sociedade, conviver em comunidade, significa conviver com o diferente. Nem tudo aquilo que eu gosto eu posso tirar do mundo. Nem tudo aquilo que eu acho que não é ideal para os meus filhos eu vou tirar do mundo. Eu tenho o direito de escolher. E eu quero viver numa sociedade justamente onde eu possa escolher aquilo que eu vou oferecer aos meus filhos e que outras pessoas também tenham as suas vozes. Eu acho que isso significa democracia.
É isso que o país precisa. A ameaça não é a Bienal, a ameaça é a Constituição. Então, enfim, a gente não está preocupado com a Bienal, porque eu acho que o que a gente viu acontecer aqui esses 2 dias só nos deixa, na verdade, mais otimistas, né? Porque a reação dos autores, de todos os editores, do público, né? Eu acho que nos mostra, né? Como que não tem ameaça, né? E especialmente não vai ter ameaça se todos nós nos juntarmos e lutarmos pelos nossos direitos. Pois é, no fim do domingo, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador Cláudio de Mello Tavares, responsável pela decisão que foi cassada pelos ministros do STF, divulgou uma nota que eu vou ler agora para vocês. Segundo ele, como resposta à deturpação que tem visto sobre sua decisão. O desembargador declarou que jamais fez censura, que ocorreria se tivesse proibido a publicação ou a circulação da obra, e que ele simplesmente fez um alerta sobre o conteúdo delicado para que os pais pudessem decidir ou participar da decisão de compra. Cláudio de Mello Tavares afirmou ainda que sempre respeitou a diversidade de ideias e opções sexuais, mas que ao tratar de crianças e jovens em formação, entende que o alerta aos pais é devido em respeito a eles, é o que disse o desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E nesse domingo, enquanto a Bienal ainda acontecia, a Prefeitura entrou com um embargo de declaração, pedindo mais detalhes sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver. O embargo de declaração foi obtido com o Tribunal de Justiça do Rio e trazia fotos do livro As Gêmeas Marotas, que não foi exposto na Bienal. As imagens da obra satírica voltada para o público adulto não foram feitas no Brasil. Agora de manhã, a Prefeitura esclareceu que o documento divulgado para jornalistas não é o mesmo entregue ao STF. E confirmamos no Supremo que o embargo da Prefeitura não menciona o livro As Gêmeas Marotas, apenas o gibi Vingadores, a Cruzada das Crianças. A assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça informou que o documento com as fotos, que não fazem parte do recurso enviado ao Supremo, foi repassado ao TJ pela própria Prefeitura. Está feita, então, a correção.